Ora, ora, meus meninos, minhas meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Segundou na Velha de Guerra, peço desculpas para vocês, porque já era para ter gravado esse vídeo neste domingo, quando terminamos com a rodada da Bundesliga, a terceira rodada da Bundesliga, só que estava de folga, tomando um vinhozinho com a patroa, relaxando, e também queria ver o compacto de algumas partidas, ver no detalhe outras coisas que rolaram nesta terceira rodada, e por isso o vídeo atrasou. Mas não poderia deixar de trocar essa ideia com vocês. Vamos aqui falar de times que estão arrebentando, algumas partidas específicas, algumas decepções nesse início da competição e, obviamente, trazer alguns personagens. Portanto, esse vídeo já merece o like de quem gosta da Bundesliga. Não desperdice o seu tempo, já deixa o like para ajudar. Também comentários, o que vocês estão achando das equipes, quem está jogando melhor nesse início de competição, quem está jogando pior, enfim. O que vocês estão achando desse início da Bundesliga e também se inscreva quem não é inscrito no canal. Vamos lá, começando com a tabela de classificação, vou colocar na tela para vocês dois times com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, e esse a gente vai falar mais especificamente, o Bayern de Munique mais pragmático de Thomas Tuchel. A gente já vê aí algumas equipes se destacando. E aí vamos começar falando do Borussia Dortmund, né, que foi o time que inaugurou essa terceira rodada contra o Heidenheim em casa. O Heidenheim é um time que está chegando agora na Bundesliga com um orçamento muito inferior, com um plantel muito inferior, muito modesto para cima do Borussia Dortmund, casa cheia, Signal Iduna Park, enfim, 2-0 no placar com 15 minutos de partida para o Borussia Dortmund. Parecia que o Borussia iria, pelo menos, exorcizar alguns fantasmas, mas o time desligou e sofreu o empate na segunda etapa. O jogo terminou 2-2 e esse resultado é inadmissível para a torcida do Borussia Dortmund. A gente pode colocar na equação esse momento do Borussia Dortmund, a janela de transferências que foi horrorosa pelos jogadores que saíram e pelos que chegaram. O time não conseguiu se reforçar nas laterais, que era muito importante, não conseguiu trazer um jogador de peso para a meiuca para substituir o Jude Bellingham e talvez contratou mal. Os que vieram, não sei se são jogadores que vão render já de imediato, né? E mais do que isso, o time parece que não saiu da temporada passada em termos dos seus traumas, né? Ter perdido da forma que perdeu a Bundesliga e trouxe isso para essa temporada. Colocando tudo isso no liquidificador dessa equação, a bomba vai estourar no colo do Terzic. Não dá para você perder pontos como já perdeu em 2 rodadas, da forma que o Borussia Dortmund perdeu, e não dá para você sair do céu de disputar um título de Bundesliga na temporada passada como grande favorito pelas circunstâncias e cair num marasmo, num inferno como está caindo nesse início de temporada. O Terzic era um intocável pela diretoria até bem pouco tempo atrás, já não é mais, e agora talvez vai pagar o pato aí por tudo que tem acontecido. Eu entendo muito as críticas ao Terzic, eu acho que o Borussia Dortmund pode render muito mais, mas depende de quem virá para o lugar dele caso ele caia. Mas realmente o Borussia Dortmund, desse início de temporada, por tudo que apresentou na temporada passada e pelo plantel que tem, tá? Não é um time ruim, longe disso, é um bom time, é o que está decepcionando mais. Passando então da decepção para aquele que eu acho que é o time que está jogando o melhor futebol hoje da Alemanha, não estou falando do Bayern de Munique, não estou falando do RB Leipzig, não estou falando de qualquer outro time a não ser o Bayer Leverkusen. O time do Xabi Alonso está ajeitado de um jeito que surpreende, tanto nos números quanto também na forma que está jogando. Se a gente pegar o recorte dos 4 primeiros jogos da temporada, contando a Copa da Alemanha, que teve uma goleada de 8-0, são 19 gols marcados em 4 jogos. Já é o melhor ataque da Bundesliga e o melhor saldo de gols. O Xabi Alonso, e eu já fiz um vídeo sobre o estilo de jogo do Bayer Leverkusen, mas ele consegue fazer com que os jogadores tenham um entendimento muito singular daquela que é a proposta de jogo do Bayer Leverkusen, que é um time meio espanhol, mas adaptado à realidade da Bundesliga, né? Um time que gosta muito de tocar a bola e ter a posse, triangular, tabelar, enfim,
um jogador encontrando o outro, e com os reforços que o time conseguiu trazer para essa temporada, ficou ainda mais forte que na temporada passada, que já era um bom time que chegou nas semifinais da Europa League. Mas hoje dá gosto de ver, especialmente algumas peças, e eu vou destacar a principal delas, que é Victor Boniface. Pegue um papel e uma caneta, se você não conhece esse nigeriano, e anote o nome dele. Victor Boniface. É um centroavante muito singular, muito peculiar naquilo que faz, porque além de jogar bem de costas para o gol, é um cara que ataca muito bem os espaços, tabela com seus companheiros, finaliza muito bem com as duas pernas, e quando sai na cara do gol parece que está na cozinha da sua casa preparando um jantar. É uma tranquilidade impressionante, e realmente é um jogador que a gente precisa ficar de olho. Já é um dos principais goleadores dessa edição da Bundesliga, e se continuar nessa pegada, se não cair, não oscilar, o que é normal para essa idade, vai ser um dos principais jogadores desta atual temporada. A dupla que ele faz com o Wirtz, que é o número 10 do Bayer Leverkusen, um jovem jogador alemão, nessa temporada, nesses primeiros jogos, é impressionante. Um achando o outro, com passes enfiados, com tabelas, enfim. Dá para ver o Bayer Leverkusen jogando mesmo muito bom futebol. E aí você tem outras peças que sabem exatamente o que estão fazendo, né? O Xhaka no meio, Palacios, o Grimaldo pela esquerda, o Hoffmann no meio campo também. Enfim, um time de muita chegada, muito volume, muita bola, posse de bola, e não só por ter a posse de bola, mas com eficácia naquilo que se propõe a fazer. Eu estou apaixonado pelo Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, e mais do que isso, gosto da ideia de já ver um Bayern de Munique e Bayer Leverkusen na quarta rodada dessa Bundesliga. Mas esse é assunto um pouco mais pra frente, né? E já que eu falei do outro líder do campeonato, né? A equipe de Thomas Tuchel, o Bayern de Munique conseguiu vencer um jogo importante, né? Fazia tempo que o Bayern não conseguia vencer o Borussia Mönchengladbach, venceu de virada 2-1. Pra você ter uma ideia, o Borussia Mönchengladbach é uma grande pedra no sapato do Bayern nos últimos tempos. Os últimos 10 jogos, se eu não estou enganado, 3 vitórias apenas para o Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos antes desse, nenhuma vitória para o Bayern. Ou seja, vencer fora de casa, de virada, foi importante. Agora é o seguinte, pelo time que tem, o Bayern precisa performar melhor e especialmente corrigir erros defensivos. Não dá para ficar sofrendo do jeito que sofre na bola aérea, tendo o Kim Min-jae, o De Ligt não estava, mas enfim, tendo o Pamecano, tendo o Goretzka, que é alto, tendo o Harry Kane. O Tuchel precisa consertar. Tomou o gol de uma forma infantil na bola aérea e está sofrendo já com isso há algum tempo. Não dá para sofrer também em contra-ataques do jeito que o time sofre, dando tanto espaço. Mas a verdade é que conseguiu fazer de um jogo difícil um jogo mais de imposição e mereceu a virada. Tuchel foi bem nas substituições e venceu, conseguindo os 9 pontos. Talvez o Bayern de Munique do Thomas Tuchel não seja tão rolo compressor como a gente estava acostumado nos últimos anos a ver esse Bayern de Munique, mas talvez seja mais pragmático. E isso pode ter os seus benefícios, ter os seus resultados. Mas a verdade é que eu ainda espero mais do Bayern pelo time que tem, pelo potencial que tem, pelos jogadores que tem. O Harry Kane não conseguiu marcar no seu terceiro jogo, na terceira rodada do campeonato alemão. Eu acho que ele ainda vai oscilar em termos de encaixe de time nesse início da sua trajetória, o que é normal, né, pelo entendimento com os jogadores, mas já mostra muita diferença no setor ofensivo, especialmente abrindo espaço para os seus companheiros. E uma nota de elogio aqui a Mathys Tel, né, jogador que já está treinando muito bem, jovem atleta e que em breve será, não tenho dúvidas, titular desse Bayern de Munique. Ainda no sábado a gente teve o surpreendente Stuttgart enfiando 5-0 no Freiburg. Por isso que eu digo que isso aqui é Bundesliga, às vezes é um resultado que surpreende. O Freiburg estava 100%, fez uma temporada especial na temporada passada, quase batendo na Liga dos Campeões da Europa, e aí vai jogar fora de casa contra o Stuttgart, que também começa bem essa Bundesliga e toma 5-0. Mas o grande jogo da rodada fica mesmo por conta do que aconteceu no domingo no Estádio da Floresta em Berlim. Aliás, que ambiente, hein? Esse ambiente vai fazer falta na Liga dos Campeões da Europa. O Union Berlim vai jogar no Estádio Olímpico,
mas o time da casa recebeu o RB Leipzig, dois times de Champions, dois times com propostas e ideias de jogo muito diferentes. Um é um time muito mais reativo, um time muito mais brigador, até por conta da qualidade do seu plantel, mas a equipe de Urs Fischer, Union Berlin, não é um time encantador, mas é um time de guerreiros que consegue, dentro da sua proposta, marcar bem, tanto no bloco baixo, quanto também fazer uma pressão alta no adversário. É um time que parece incansável muitas vezes, e na bola aérea, especialmente, é muito, muito perigoso, incomoda demais os seus adversários, além também do contra-ataque, contra uma proposta de jogo do Marco Rose, do RB Leipzig, que tem notas artísticas, né? Muitas vezes é um time bem encantador, especialmente pelos protagonistas que tem, os personagens dentro de campo, mas por ser um time letal quando tem espaço. E foi exatamente assim que o RB Leipzig conseguiu quebrar uma invencibilidade que já durava mais de 20 jogos do Union Berlin em casa. Mas que jogo legal de acompanhar, tá? Primeiro tempo muito pegado, muito mais de estratégia do que grandes possibilidades, mas deu para ver exatamente ali as características dos dois times, e o Union Berlin conseguiu encaixar melhor o seu jogo, deu um sufoco em termos de pressão, de marcação, roubada de bola, não deixou o RB Leipzig respirar e criar tantas oportunidades assim, e também levou o seu perigo ao gol adversário, né? Muito bom o Gosens na Bundesliga novamente, vai ser muito útil para esse Union Berlin, mas não só. O time está bem encaixado pelo Urs Fischer e acho que vai dar trabalho também na Liga dos Campeões da Europa. Só que no segundo tempo, aí é que o talento e a individualidade às vezes quebram uma partida. O sistema como um todo do RB Leipzig não estava funcionando do jeito que o Marco Rose queria. Entretanto, na segunda etapa, o time conseguiu criar um pouco mais de volume no início, no último terço de campo, e aí, para furar o muro, que é o muro do Union Berlin, o Xavi Simons acertou um gol que, enfim, vai ser um dos mais bonitos da rodada e vai ser um dos mais bonitos da temporada. Um chute no ângulo de direita, matando o goleirão do Union Berlin e fazendo 1-0. Quando o Union toma esse gol, sente demais e logo na sequência tem a expulsão do Volland, que chegou agora também, é experiente, não poderia ter sido expulso da forma que foi, enfim. E aí, como eu disse, com espaços, a equipe do RB Leipzig é muito eficaz e gosta, né, de tê-los para conseguir concretizar a sua ideia de jogo. Union Berlin que saiu um pouquinho mais, deixou buracos lá atrás, e com a entrada do Chesco, que hora ou outra vai ser titular desse RB Leipzig, muito bom jogador, e com ali tabelinha entre Xavi Simons, Dani Olmo e o próprio Chesco lá na frente, o time desencantou e fez o 2-0 e fez o 3-0. Aliás, o 3-0 mostra exatamente o quão bom é assistir esse RB Leipzig quando o time encaixa, né? Uma sequência de passes, uma triangulação fantástica, uma bola alçada e o Chesco de cabeça fez o 3-0. Surpreende o resultado, mas para quem viu o jogo, até por conta da expulsão, não surpreende tanto. Acho que o Union Berlin não vai sentir esse resultado. Depois do jogo, a torcida fez questão de apoiar os jogadores e cantar os jogadores ali numa cena emblemática com o torcedor, porque realmente o Union Berlin faz um omelete muitas vezes sem ter ovos, né? Não é um time tão forte em peças individuais como é o time do RB Leipzig, como é o Bayer Leverkusen, como é o Bayern de Munique. Mas vai ser um time muito competitivo, inclusive na Liga dos Campeões da Europa. Vai ser osso duro de roer, eu não tenho dúvida. E essa derrota de 3-0 mostra muito mais a capacidade do RB Leipzig do que a incapacidade do Union Berlin. Mas como eu digo, foi o grande jogo dessa rodada, e teremos na próxima rodada um grande jogo também, e eu estou ansioso por isso, que é o Bayern de Munique versus o Bayer Leverkusen. A Bundesliga vai dar uma parada agora, infelizmente, porque começa a encantar. E quem sabe a gente não possa chamar mais para frente de Bundesliga, com muita coisa acontecendo, e talvez nessa temporada um time destronando o Bayern de Munique. Mas vai ter que correr muita água debaixo dessa ponte. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!